No silêncio de uma noite qualquer, um homem toma uma decisão. Uma decisão que vai colocá-lo contra o próprio país. Mas por quê? O que leva alguém a abandonar tudo? Carreira, segurança, para enfrentar um sistema inteiro? E mais importante, ele estava certo ou completamente errado? Essa é a história de um homem que foi chamado de herói e também de inimigo. Mas afinal, quem foi de verdade Luiz Carlos Prestes? Onde tudo começou? Sul do Brasil. O país ainda engatinhava como república. Instável, dividido, cheio de incertezas. E é nesse cenário que nasce Prestes, filho de militar. Disciplina desde cedo, ordem e hierarquia. Mas havia algo diferente, algo que não se encaixava. Enquanto outros apenas seguiam regras, ele questionava: por que tanta desigualdade? Por que poucos tinham tanto e muitos quase nada? Perguntas perigosas. Perguntas que, anos depois, iriam definir seu destino. O caminho inesperado. Ele entra para o exército, uma escolha lógica, carreira estável, prestígio. Mas o que ele encontra lá dentro não é exatamente o que esperava. A decisão que mudou tudo: corrupção, favores políticos, decisões que não faziam sentido. E então surge a dúvida: obedecer ou questionar? E essa dúvida muda tudo. Década de 1920, o Brasil vive tensão crescente. Militares jovens começam a se revoltar. E Prestes está no meio disso, observando, calculando, esperando. Nada era tão simples quanto parecia. Não era apenas política, era poder, controle e um sistema que não aceitava mudanças. Mas até quando isso iria durar? Revoltas começam a surgir e Prestes toma uma decisão. Sem volta, ele se junta ao movimento. Agora não há mais retorno. Quem estava contra ele? O governo, o exército, o próprio país. De um lado, ordem, do outro, mudança, e ele escolheu um lado. Mas, a que custo? O nome começa a ganhar força. Nasce a Coluna Prestes. Uma marcha épica, milhares de quilômetros, atravessando o Brasil, desafiando tudo e todos. Mas havia algo por trás disso. Para alguns, ele era um símbolo. Para outros, uma ameaça. Herói ou rebelde. Libertador ou perigo. A resposta dependia de quem observava. Tudo começa a mudar. Após anos de luta, ele deixa o Brasil. Exílio, silêncio. Mas será que ele desistiu? Década de 1930, uma nova ideologia entra em sua vida. Comunismo, uma nova visão de mundo, mas também novos inimigos. E uma pergunta inevitável: ele estava lutando pelo povo ou entrando em algo ainda maior? O auge da tensão, uma tentativa de revolução. O país entra em alerta máximo. Tudo pode desmoronar. A decisão que marcou a história, o movimento falha. Ele é preso, silenciado, esquecido? Ou será que não? Porque às vezes as histórias mais perigosas são as que continuam mesmo no silêncio. O que veio depois? Anos de prisão, perdas profundas, dor invisível, mas resistência intacta. Nada voltou a ser como antes, quando sai da prisão. O Brasil mudou, mas ele também, e talvez nunca mais fosse o mesmo, o legado que ficou. Um homem que enfrentou o sistema, que acreditou até o fim, mas que também dividiu opiniões. E se tudo tivesse sido diferente? E se suas ideias tivessem vencido? E se suas escolhas fossem outras? O Brasil seria diferente hoje ou os mesmos conflitos, apenas com novos nomes? E talvez a verdadeira pergunta não seja sobre ele, mas sobre o país que ele tentou mudar.